Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om. Ok. Verso 22 a 25, o próximo arquivo, né? Este Yani Yoga é o tema central deste capítulo 5 e ele nos proporciona, né, a renúncia ao desapego psicológico interior, né, com o mundo, né, as coisas do mundo. Os versos agora estarão falando sobre os sadhanas, a preparação mental para que o autoconhecimento seja devidamente assimilado, né, e possa transformar a nossa personalidade emocional. Assim, esses próximos versos falarão sobre a sadhana e os últimos versos desse capítulo falará sobre os resultados, os frutos deste ano. Veremos as variedades de disciplinas mentais, serão discutidas não só aqui, mas como em todo o Gita. Nesta passagem, o Krishna Guru irá destacar uma disciplina particular. Aqueles, e de novo no verso 22, né? Voltando ao verso 22, aqueles prazeres que nascem do contato são, de fato, fontes de sofrimento, porque eles têm um começo e um fim. O sábio, a pessoa sábia, Yani, né, que sabe o que ele é, né, ele não se apega, ele nem se torna, né, envolvido e estático, né, com os prazeres desses objetos do mundo, nem deprimido na ausência deles, né? Então, aqui o Lord Krishna aponta para um problema psicológico humano básico, né? Que é o que nós referimos como samsara, que é desejo por coisas, pessoas, né? Circunstâncias, situações e eventos, né? E a gente tem desejo por isso, né? E a gente tem desejo por tudo isso, né? E muitas vezes esses desejos se tornam, né? Condições, né, se tornam demandas, né, sem os quais eu não consigo viver, né, aí a gente acaba ficando escravo desses objetos que nós desejamos tanto, né? Então, esses desejos e essas aversões causam a escravidão. A escravidão produz a doença do samsara, né? Diversas experiências, né? Ou emoções negativas que comprometem a mente, o corpo-mente, né? Porque a mente e o corpo físico também estão muito integrados, o organismo uno, né? Então, nós adoecemos mentalmente, fisicamente, psicologicamente, devido à doença do samsara. É bom que a gente tenha tudo isso em muito clara perspectiva, né? Objetivamente. Todos os objetos dos sentidos têm o potencial para produzir, né, um prazer e, ao mesmo tempo, conforto, né? São os prazeres chamados por Cristo nessa passagem como samspara sajyaha, bogaha, prazeres e alegrias nascidos do contato ou da interação com os objetos do campo. Então, a gente sabe que a vida nada mais é do que a consciência aparecendo como experienciador conhecedor. Este experienciador conhecedor se encontra no meio ambiente no qual existe uma infinidade de objetos. O contato é inevitável. O jiva
Atma, ele aparece, ele tem os seus órgãos sensoriais conectados com o mundo, os contatos com os objetos, através dos seus respectivos canais de contato, é inevitável. Então, como o contato é inevitável, então basta a gente regular ou disciplinar ou manusear ou administrar, né, a minha interação com esses objetos de contatos, né? Porque o contato é inevitável. E depois o que eu faço com isso? Né? Porque os objetos vão me amarrar, né? Vão criar vássanas tiranas de escravidão, de dependência, de apego, né? Então, existe em si potencial para alegrias e prazeres através desses contatos, mas os nossos ensinamentos, né, eles apontam o perigo de tudo isso, né, que é a dependência e o apego, que inevitavelmente causa grande dor. Os prazeres nascidos dos contatos com os objetos. Os contatos, naturalmente, são os contatos entre nossos órgãos dos sentidos e os seus respectivos objetos, através dos 5 canais, e a mente que coordena, integra esses estímulos, né? Produzindo experiências, né? Através do contato do som, do tato, da forma, do paladar, do cheiro, a mente integra, né? Organiza tudo isso, produzindo experiências, as experiências que irão produzir, né? Esta experiência é a minha interação, e o que eu farei disso, né, é que irá determinar a minha conduta de vida, né? Eu vou ficar escravo e preso aos meus objetos de desejo e meus objetos de aversão, ou eu vou desenvolver uma sabedoria de tal modo que eu possa desfrutar desses anandinhas sem me tornar escravos dos mesmos. Porque esses anandinhas estão lá. Quem é que não gosta de uma boa comida, né? Com direito a um pouco de cebolinha, um pouco de alho frito, né? Para refogar bem. Quem é que não gosta? Né? Então, mas eu não posso me tornar escravo disso, né? Porque a gente vai ficando velho, isso, aquilo, isso faz mal, aquilo faz mal, aí eu vou passar uns dias lá com a Silvia, aí pá, não tem fritura nenhuma, não tem nem alho mais, não tem cebola, então a comida 100% natureba e a gente tem que, né, curtir aquilo sabendo que, né, nada disso é realmente relevante, porque eu tenho o meu Ananda, a minha satisfação, a minha paz interior, e sou até grato pela Silva, porque ela está me ajudando a combater essa vassa, né, pelo prazer da comida bem refogada, né? Então, esses são os prazeres decorrentes do contato com os objetos. Os objetos são contatados pelos nossos órgãos sensoriais, as nossas mentes integram isso, produzindo experiências, e essas experiências irão produzir prazeres e desprazeres, gostos e desgostos, quereres e não quereres, e ali inicia a problemática do Jiva Atma. E nós sabemos que objetos de satisfação, eles não dão satisfação igualmente a todos os jivas. O que me dá satisfação pode dar absolutamente tristeza e dor para o Alexandre, né? Então, isso é mais uma indicação de que os objetos, eles não possuem intrinsecamente esta satisfação que nós atribuímos aos mesmos. Como nós sabemos, né, nós somos co-criadores deste, atribuímos valor aos objetos. Os objetos fundamentalmente são neutros de valor, mas as nossas preferências, né, e desejos, né, sensoriais irão e mentais irão estabelecer como se diz, atribuir valor a tudo isso. Então, se eu atribuo valor a um determinado estilo de vida, né, esse meu valor de viver na natureza, no mato, com os bichos, com insetos, isso e aquilo, provou ser um valor, né, não valorizado pela Silvia, por exemplo. Né? Então, o que me dá grande prazer, deu grande desprazer à Silvia. E assim são todos os objetos. Né? Por quê? Porque cada um de nós
né, nós temos os nossos próprios ragas e dveshas, né, preferências, gostos e desgostos, quereres e não quereres, né? Cada um de nós é diferente, por isso que é tão difícil, né, o relacionamento humano, né? Então, o meu saco de Vassana, o seu saco de Vassana, a gente vai aqui, vai ali, a gente vai ver. Pô, você não gosta disso, cara? Como é que você não gosta disso? Ela falou, isso, eu odeio isso, né? Eu gosto daquilo. Não é daquilo, mas, pô, você parece ser masoquista. Como é que você gosta daquilo, né? Então, é porque não existe realmente valor neste mundo, nos elementos, né? Na configuração dos 5 elementos, né? Infinita, né? Configurações. Então, esses objetos, e entre os objetos tem os seres humanos com os quais nós nos apegamos e nós atribuímos grande valor, como se a nossa satisfação e felicidade dependesse deles, né? Então, tudo isso é derivado dos prazeres, né, que nós obtemos através do contato, através dos canais sensoriais, e há quem diga que Ishvara cometeu um erro enorme, ele colocou todos os canais sensoriais voltados para os objetos do mundo, né, e não colocou nenhum canal voltado para o Atmananda, que é o Ananda real e o Ananda interior, que não depende de fatores externos, né? Isso é uma sacanagem, alguns dizem, né? Mas aí Shuara se deu conta de que, olha, os caras ali, eles nunca vão descobrir essa fonte real de Ananda, que é dentro do Atman, né? Aí o que que ele fez? Ele, muito justamente, ele pegou e ele lançou, né, os Vedas e o Vedanta para os jivas, de modo que a gente possa desenvolver esta visão vedântica, este sexto sentido, de modo que a gente possa conectar essa fonte de Ananda, Atmananda, que é, em realidade, a única fonte real, absoluta que existe de segurança e prazer, digamos assim, satisfação mais bem definida como uma paz, além da compreensão intelectual humana. E aqui Krishna diz que todos esses prazeres são maravilhosos, são ótimos, mas são exatamente como uma rosa, né? Ela tem espinhos, né? A gente quer a rosa, mas a gente não quer espinho, né? A gente quer o outro, né? Porque eu quero companhia, porque eu não gosto da solidão, mas a gente não quer as encrencas que vêm com todo relacionamento humano, né? O esforço de querer controlar, manipular, manter, né? Etc, etc. Então, esses são os espinhos de todos os objetos. A gente tem que estar pronto para a rosa e seus espinhos. A gente quer entrar num relacionamento humano, a gente entra sabendo que existem espinhos, então a gente tem que ter a força para lidar com os espinhos, né? Os problemas. Então, esses anandinhas são sempre misturados com dores, com problemas, né? Então, nós sabemos que o primeiro problema é o ganho. Quando a gente quer algum objeto de desejo, se deseja muito intenso, a gente já sofre no processo de ganho daquele objeto, né? A gente tem que realmente, né, fazer um esforço, focar e procurar, e aqui, trabalhar. Ah, eu quero um desgaste muito grande através da aquisição, né, no processo de aquisição daquele meu objeto de desejo, né? Então, nós temos a dor da aquisição, nós temos a dor. E agora, como é que eu faço para manter o meu objeto de desejo, principalmente se for um outro ser humano, né? A gente tem mais facilidade em manter o carro, manter a bicicleta, manter a casa, mas manter um ser humano, né? Porque, né, a gente não tem controle sobre um outro ser senciente, né? Quando você menos espera, está passando alguma coisa na mente do outro que você não consegue ler, aí vem aquele goodbye, né? E aí a gente cai, né? Cai de surpresa, né? Cai de dor. A dor da perda, a preservação é difícil, a perda é a dor maior que existe. Oh, meu Deus, eu perdi a minha casa, eu perdi o meu carro, perda total com esse acidente, eu perdi o amor da minha vida. Portanto, Krishna diz que todos esses anandinhas, eles são sempre fontes de sofrimento e dor também. São misturados com a dor inerente da natureza mítya, dessas fontes aparentes de
segurança e satisfação. Não existe Ananda puro, não existe prazer puro no mundo, né? Todo prazer é como uma moeda, e toda moeda tem duas faces, uma é a do prazer e a outra da dor. E qual é a razão para tudo isso, né? Aqui Krishna diz que todos esses objetos são obtidos através do contato, né? Seja um ser humano, outro ser humano, um objeto físico, material, eles são limitados pelo tempo, né? Eu fiz a piadinha do Romeu e Julieta, né? Porque não, mas a gente fez um acordo, né, que a gente vai envelhecer velho, né? Eu tive contato com uma pessoa conhecida minha, né, que falou assim, não, agora esse relacionamento a gente tem a impressão que a gente vai crescer velhinho, ficar velhinho juntos, né? Às vezes as pessoas me surpreendem com a infantilidade, né? E não, você não tem nenhum controle sobre nada disso. Todos os objetos, eles têm a chegada e a partida, né? Essa é a lei universal. Tudo que aparece desaparece, tudo que tem um início tem um fim, né? Então, se a chegada traz prazer, a partida é sempre dolorosa. O problema de cada relacionamento, seja ele com seu filho, com o seu pai, com sua mãe, com sua companheiro ou companheira, é sempre que lá dentro a gente sabe que isso vai ter um fim, né? Vai ter um fim. A morte traz esse fim absoluto, né, do ponto de vista de Nietzsche, né? Porque as pessoas acham que o corpo físico seja real, né? Mas ainda assim existe a boa novidade aqui, pegando o gancho dessa piadinha do Swami, né? Que ele diz assim, tudo que chega da felicidade é tudo que parte da dor, mas ele falou assim, mas toda regra possui uma exceção. Às vezes tem coisas que dão muita felicidade e satisfação. Uma pessoa indesejada, uma coisa indesejada, você celebra quando ela morre ou quando ela se vai. Né? Uma piadinha meio pesada, né? Então, existe aqueles que dão felicidade na partida também, né? Isso ocorre também em relacionamentos amorosos, que inventam espinhosos, conflitantes, muito, né, difíceis. Aí, finalmente, quando o juiz dá a sentença do divórcio, felicidade total, porque agora acabou, né? Então, como lidar com esse problema, essa felicidade acompanhada da dor, esse prazer misturado com o sofrimento, né? Nós temos duas opções. Uma opção é o quê? É renunciar a tudo isso, né? Assim, não, agora eu compreendi o Vedanta, né? O Vedanta me deu essa clara visão, perspectiva, compreensão de que os objetos são defeituosos, eles são acompanhados de dor e sofrimento, então a solução é o quê? Renunciar a tudo, né? Não quero me associar, não vou mais amar ninguém, não quero mais nenhum companheiro, não quero mais nenhuma companheira, não me associo mais, né? Então, essa seria uma solução, mas não é uma solução realmente, né? A outra solução é tudo bem, o próximo objeto, a próxima pessoa vai ser melhor, vai ser bom, vai ficar comigo para sempre, né? Mas isso também não é uma solução, porque tudo que chega acaba, né? Tudo que inicia termina, né? Então essa também não é uma solução. Então qual é a solução, né? Porque se eu renuncio a tudo com medo, né, da experiência de prazer que é sempre, né, acompanhada de muita dor, né? Se eu renuncio a tudo, eu diria assim, então eu estou me livrando daquele anandinha e da dor, né? A dor do samsara. Mas isso vai ser uma solução? Não. Por quê? Porque você não reconheceu a sua natureza já completa, purna. Você já não encontrou essa fonte de completude, de plenitude, que é a única fonte real de satisfação, paz, alegria. Se você não chegou lá, você não consegue renunciar. Você fica num beco, numa sinuca de beco, como a gente diz, não consegue renunciar ao objeto dos mundos,
porque você vai se sentir só, solitário, sofrer, porque você ainda não ah, compreendeu e assimilou e abraçou, reivindicou a sua natureza completa, plena, inteira, satisfeita. Nada pode realmente ser adicionado a esta natureza Ananda. Então, a menos que a gente tenha obtido esse autoconhecimento muito bem estabelecido, firme, né, a gente não consegue renunciar. Então, a gente não tem a condição de abandonar o mundo, do ponto de vista, né, psicológico, emocional, né? Ao mesmo tempo, continuar correndo no mundo, né, para o próximo, isso e aquilo. Não, se eu obtiver um trabalho melhor, uma casa melhor, e essa coisa jamais irá produzir a felicidade, né? Então, de novo, o Vedanta nos conduz, através de uma lógica impecável, indiscutível, que a única solução é o quê? O autoconhecimento, né? Porque somente o autoconhecimento irá, né, permitir que eu assuma, reivindique e assuma a minha natureza sempre plena, completa e satisfeita, né? Os objetos do mundo ainda permanecem disponíveis para o contato e comer uma comidinha refogada com alho e cebola de vez em quando, permanece um anandinha gostoso, né? Mas a dependência dos objetos do mundo não existe mais. Por quê? Porque melhor do que uma comida bem temperada é a minha fonte, o néctar do Ananda interior, derivado da minha natureza pura, sempre, né, plena, completa, pacificada. Esta compreensão, ela dissipou ou neutralizou esses desejos por objetos do mundo como um meio de me completar, de obter um Ananda, que milhares de Anandas, de repente, pode produzir um Ananda ilimitado, mas não, quando você vai somando limitação, anandas limitados, você vai por milhões de anandas limitados, você jamais irá produzir um ananda ilimitado. Tá? Infinito mais infinito é igual a infinito, como disse. Limitação mais limitação é igual a limitação. Insegurança de uma pessoa mais a insegurança de outra pessoa vai dar segurança, não vai dar insegurança dupla. Tá? Então, não existe outra saída que não seja a compreensão da nossa natureza completa, plena, inteira, que liquida essas vasanas puranandinhas, né, defeituosas, que todos nós sabemos. Então, quando parece que a gente está numa sinuca de bico, sem nenhuma saída, aí Shwara lança as escrituras e diz, não tem uma saída, e essa saída vai te permitir, né, desfrutar dos objetos, né, de prazeres do mundo, sem ficar preso a eles. E se por acaso acontecer de você não ter mais nenhum objeto de prazer, você ainda assim permanece pleno e satisfeito, porque você tem uma fonte muito superior aos objetos que produzem anandinhas. E os anandinhas que nós obtemos no mundo, uma vez a gente tem a conexão com essa fonte real de Ananda, esses anandinhas que vêm associados com um defeito, o defeito é o que? O espinho, né? O sofrimento, a dor é já eliminada, porque você vai desfrutar da satisfação de uma companhia, disso e aquilo, mas ainda assim o espinho foi neutralizado pela compreensão de que eu tenho realmente a real fonte de Ananda, e se rolar uma encrenca, um problema aqui, eu não sou apegado a este objeto, e me deu uma satisfação relativa. Você entende, Betânia? É a única saída. É a única saída. É para a minha aula. Obrigada, professora Ishwara, me dando presente. Portanto, nós precisamos assimilar esse conhecimento, de modo que nós possamos estar sós, porém felizes e satisfeitos, porque nós temos a fonte real de satisfação e paz. Podemos estar em companhia, e essa companhia nos dará algumas satisfações também, e os problemas, os espinhos vão ser neutralizados, porque o conhecimento ele cancelou
essa dependência psicológica por objetos, sejam eles sencientes ou inertes, né? Eu preciso desta força, esta força que produzirá o vairagya, o não apego, a não dependência, de modo que a gente possa curtir o que existe no mundo sem nos tornarmos escravos do mundo, né? Mas se a minha mente não estiver preparada, purificada, né? Se esse conhecimento não estiver devidamente internalizado, eu vou ter que lidar com um monte de espinhos sem saber neutralizá-los, né? Sem ter esta sabedoria que me permite dizer, ah, tudo bem, deu encrenca, então tá, como é que a gente pode fazer para resolver esse karminha? Assim, ok. E imediatamente, né, eu resolvi um karma e eu me livrei daquele karma, né? Por quê? Eu não dou margem para chantagem. Se a gente não tem essa independência psicológica, a gente vai ser chantageado. E aí as encrencas são monstruosas, quando um começa a chantagear o outro. Eu tenho que saber lidar com os espinhos, né? As interações são inevitáveis, de vez em quando o prazer vem com espinho, mas eu tenho que saber lidar, de modo que eu não possa ser chantageado, porque eu sou livre e independente. Eu simplesmente eu me movo para fora, né? Eu deixo, eu abandono a situação. Então, quer eu esteja no mundo, né, buscando contato ou renuncie ao mundo, essa força é indispensável, porque se eu decido de renunciar à participação no mundo, né, eu tenho que ter uma outra força, que é uma força tão importante quanto a força de lidar com os espinhos, que é a força de lidar com a solidão, né? Lidar com a solidão. Eu tenho que ter a mesma força, eu não me sinto só, porque a solidão é um sentimento de que tem alguma coisa, a dor da solidão é um sentimento que tem alguma coisa faltando. Quando o indivíduo sabe que ele é completo, pleno, porque ele é a consciência, e esse conhecimento é tão claro e tão bem internalizado, a solidão não dói. A solidão é simplesmente paz, satisfação, entendeu? Não existe nada faltando, por quê? Porque eu tenho a minha fonte de plenitude, que é o meu Atma. Eu desfruto do Atmananda. E aí o Yanni, às vezes, vai começando a ver assim, é melhor não lidar muito com o mundo, os objetos do mundo, porque você pode, né, curtir uns anandinhas, mas se for seres humanos, pode dar encrenca, né? Muito frequentemente dá encrenca. Aí o Yanni, ele começa a desenvolver uma tendência de não se envolver psicologicamente, emocionalmente com as pessoas, né? Eu, pelo menos, eu mantenho um relacionamento ou com professor estudante ou do ponto de vista, né, social bem superficial para evitar encrencas. Mas você precisa ter essa força derivada da satisfação de ter encontrado essa fonte de segurança e prazer, né? E aí a solidão já não é mais um problema para você. Você não precisa sair por aí buscando contato com outros jivas, né? Porque quase sempre dá encrenca, sejamos honestos. Quando eu desisto das coisas e das pessoas, eu tenho que lidar com a solidão, com o vazio da mente. A mente vazia muitas vezes declara falência, né? Ela sente falta de tudo e aí ela colapsa. Aí a pessoa diz: não, 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 eu tenho que voltar na internet a comprar e encontrar um companheiro novo na minha vida. Então, eu sinto uma falta monstruosa porque eu não contatei essa fonte de Ananda real, né? Ou eu estou no mundo associado com diversos outros objetos e lidando sem preparação psicológica com as espinhos, né? Com as problemáticas, com os conflitos, com os karmas derivados de todas essas associações com os objetos do mundo, né? Então, eu fico num beco sem saída. Ishvara nos lança as escrituras
dos Upanishads, de modo que a gente possa sair daquela sinuca de bico, né? E depois permanecemos livres, né, de contatar o mundo dos objetos ou não contatar. Isso se torna irrelevante e depende muito do temperamento de cada um de nós, né? Tem pessoas que são pessoas mais voltadas para as pessoas, elas têm essa coisa, né, de interagir, e tem outras que são mais reservadas, seclusas, né? Então, o que que você faz nesse caso? Você está em dificuldade em ambos os casos, né? Se eu não tenho trabalho, se eu não tenho associações, eu reclamo de solidão, né? Mas se eu tenho muitas pessoas na minha vida e muitos trabalhos, eu estou cansado, irritado, estressado, né? Eu não tenho saída, eu reclamo se eu estou associado, eu reclamo se não estou associado, aí a pessoa fica desesperada, não existe saída para tudo isso. Sozinho eu sofro, associado eu sofro, né? E só existe uma saída, se chama os Vedas, o Atmayana. Então, os espinhos, eu tenho que saber lidar com eles, suportá-los, porque muitas vezes nós temos que lidar, nós somos pessoas do mundo, ainda enganjados com o mundo, com papéis profissionais, sociais, e a gente tem que lidar com os espinhos do mundo, né? Mas eu preciso deste yana, desse Atmayana. E se eu decidir ficar sozinho, eu também preciso desse Atmayana, não cair na dor da solidão, na dor do vazio, né? Então, o que é essa solidão? O que é esse sentimento de vazio? Esse sentimento de vazio nos compele a buscar associações com os objetos do mundo, inconscientemente, como se eles pudessem me completar, né? Quando eu estou sozinho, aí esse vazio vem à tona, entendeu? Esta dor vem à tona. Quando eu estou associado, esse vazio, esta dor de incompletude não vem à tona porque eu estou ocupado com as encrencas que as associações produzem, tá? Então, o que é esse vazio que nos compele a sempre buscar contato, buscar contato, buscar contato, sem saber que eu estou tentando restabelecer a minha plenitude? O que é este vazio? Que quando eu falo assim, não, já deu muita encrenca, eu vou viver sozinho, este vazio vai doer tanto. A solidão, o que é esse vazio? Esse vazio é a crença de que eu sou a Purnatva, que eu sou corpo-mente não pleno, não cheio, não completo, não ilimitado, carente, e que eu preciso de isso e daquilo, de pessoas que me deem isso e aquilo, para que eu tenha um senso de segurança e de satisfação, uma anandinha que seja, né? Então, as pessoas vão vivendo a vida inteira nesta batida, né? Por quê? Por causa desta crença inconsciente de que eu sou a Purnatva. Eu não sou a minha natureza plena, purna, consciência. Nada está faltando, nada pode ser adicionado, nada pode ser subtraído. Eu sou Purnatva. Então, esta ignorância, eu sou a Purnatva, irá produzir um desejo intenso pelo contato e, às vezes, um desejo pela fuga dos contatos, mas, em ambos os casos, não será resolvido o problema. O conhecimento, não existe saída. Tem aqui uma passagem que ele diz que... Quem é que disse isso? Alguém disse isso. Eu preciso de pessoas, de família, de filhos, né? Senão eu vou sentir o vazio da solidão. Eu sentirei, mas se eu fugir de tudo isso, né? Eu sentirei o vazio, sentirei falta, né? E aí o desejo de pertencer irá ocorrer. Este desejo de pertencimento é muito forte na psique humana. As pessoas querem fazer parte de grupos, e isso ultimamente está sendo desenvolvido, cultivado na mente da humanidade para dividir as humanidades, os seres humanos. Então, o sentido, o desejo de pertencer
ele pode ser pertencer a um grupo, a uma sangha, a uma comunidade, mas, fundamentalmente, a gente quer um pertencimento mais íntimo possível, que eu quero pertencer a alguém e eu quero que alguém me pertença, né? Alguém é meu, eu quero que alguém reivindique eu como dele e eu vou reivindicar o outro como meu. Eu gostaria de dizer a alguém que você é meu e eu sou seu. How about that? O que vocês acham dessa? Muito comum nos relacionamentos, né? Você é meu e eu sou seu. Isso devido ao quê? Ao vazio. E o vazio, este sentimento de dor por estar só, é derivada da compreensão equivocada de que eu sou incompleto, que eu sou vazio e que eu preciso como é que se diz? Reimpir, né? Como se diz? Preencher. Eu preciso preencher esse vazio porque eu não assumi a minha natureza cheia, pura. O Shankaracharya que disse isso numa passagem dos seus textos, né? Eu sou daquele que é meu. Olha assim, incrível, né? 1.300 anos passaram, a psicologia humana é sempre, a ignorância humana é a mesma, buscando a plenitude, a completude nos objetos inertes e nos outros seres vivos, né? Até que eu possa dizer, né? Eu sou daquele que é meu, né? Eu sou daquele que é meu. Shankaracharya dizia isso já há 1.300 anos atrás, porque ele conhecia a problemática dessa ignorância cósmica, né? Então, a única solução é o autoconhecimento. Eu não vou ter a força para lidar com a solidão e eu não vou ter a força para interagir no mundo sem sofrer os espinhos das associações com os objetos do mundo, né? Encontrar a fonte de Ananda, que é uma fonte de satisfação comigo mesmo. Eu sou satisfeito simplesmente com a minha existência, consciência, né? Isso é possível. Isso é realidade. Alguém ia dizer alguma coisa? Oi, tá me ouvindo? Uhum. Tá. Essa frase, só para ver se eu entendi, que o Shankaracharya disse, eu sou daquele que é meu, tá falando sobre, então por isso que nessa frase tem relação com eu pertenço a alguém, alguém pertence a mim e eu sou aquele que é meu, daquele que é meu, é isso. Ele não está falando da minha natureza, ele Não, ele está está falando. falando da ignorância. O problema do Ahamkara, né? Ele quer pertencer ao outro e quer pertencer ao outro, né? Agora, você apresentou de um outro ângulo, que é um ângulo bacana também, é que eu não preciso, né, de possuir ninguém, porque eu sou tudo, tudo sou eu, né? Que é parte, né, da compreensão que condiciona a mente do Yanni também. Tá, não, porque eu sou daquele que é meu, traz essa relação da ignorância para mim, né? Se fosse o eu sou daquele que sou eu, sei lá, daí traria sabedoria, mas daquilo que é meu me parece que é ignorância, é isso que eu entendi, né? Sim, o conceito de eu e meu é ignorância, acredita que você é um objeto de posse do outro e você quer possuir o outro. É a ignorância, né, exponencial mesmo, né? Este é o ponto aqui, tá? Eu preciso desenvolver essa felicidade interior de modo que eu esteja satisfeito comigo mesmo. Esta satisfação consigo mesmo, né, não é uma solidão, ela é mais devidamente denominada solitude.
A solitude é a compreensão de que eu sou Purna, porque eu sou Advaitam, eu sou a consciência Advaitam, eu sou sempre plena, inteira, completa. Nada pode ser adicionado a mim. Então, esta é a única opção, é a única saída da sinuca de bico, né? Desista do mundo, mas aprenda a ser feliz consigo mesmo. Isto é chamada descoberta da sua natureza Purnatva, descoberta de realização da minha plenitude dentro de mim, que sempre foi a minha natureza purna. Portanto, se eu decido desistir de associação com o mundo, eu preciso descobrir essa plenitude que existe dentro de mim. Se eu decido de me enganjar e me associar com os objetos do mundo, eu também preciso de saber que essa natureza Purnatva é a única fonte real de segurança e de realização, de satisfação. Aí eu posso, né, sair por aí contatando objetos, mas jamais, né, sendo escravizado ou sendo, né, qual é a expressão mesmo? Vítima de chantagem emocional. Em ambos os casos, nós precisamos de descobrir a nossa real natureza completa, plena. Então, a posse, possuir pessoas e coisas pode dar prazer, pode dar um senso de segurança, mas ela é o apego, né? Qual é a solução? Você deve descobrir essa força mental suficiente para suportar os espinhos. Os espinhos, quais são os espinhos? Sejam bens materiais, né? Ou sejam associações com outros seres vivos. O espinho é que você pode perder tudo a qualquer momento. Então, se você quer se mover no mundo do ganho, da associação, né? Você saiba que você tem que ser forte para perder tudo, né? E a gente vai perder tudo, né? Quando a gente morre ignorante, a gente diz, meu Deus, eu estou deixando esse mundo de mão vazia, tudo aquilo que eu adquiri, não posso levar comigo, né? Então, ou a gente renuncia ao mundo, ou a gente vive no mundo, a gente corre atrás, possui, né, coisas e pessoas, né? E este conhecimento irá nos imunizar da problemática da solidão e da problemática do apego e dependência aos objetos do mundo. Eu tenho que saber esta minha natureza e ser livre da problemática do samsara. A presença dos objetos causará um problema, caso contrário, e a ausência dos objetos causará problema do mesmo modo, né? Então, a única solução é descobrir a minha natureza Purnatva. E como eu vou descobrir tudo isso? Aí nós vamos falar. Existe um método, e esse método é chamado Vedanta, e agora nós entraremos nos versos que cobrem, né, as sadhanas que nos ajudam a estabelecer firmemente, claramente, este conhecimento que irá transformar, irá me dar essa força para viver em solidão ou viver no mundo, como queiramos, dependendo das nossas tendências pessoais, né? Disposições. Você será capaz de abandonar o mundo e você será capaz de viver no mundo. Vivendo no mundo, você terá força e equilíbrio devido a essa sabedoria para lidar com as consequências que são os espinhos, né? Viver fora do mundo, você terá a capacidade e a força de lidar com esta solidão, porque a solidão já não dói, a solidão simplesmente abre espaço para a sua solitude, a solitude do ponto de vista da sua plenitude na consciência como consciência. De qualquer forma, você precisa do Atmayana, quer você permaneça no mundo ou se afaste do mundo. E aqui, para fechar, o Swami apresenta de novo a história do Rama. Nós vimos o Rama, né? O rei do Dharma, né? O Dharma Raja, né? Aquele que teve a força de ter sido exilado no momento que ele ia ser o imperador, né? O rei, substituindo o pai dele, mas por questões políticas, não somente eles deram o reinado para o irmão dele, mas ele ainda assim teve que deixar
ir para a floresta viver exilado, né? Como um fugitivo. Então, o cara teve um conhecimento de tal modo que circunstâncias tão extremas, né, do ponto de vista adverso, né, não abalaram a satisfação e o equilíbrio e a força dele, né? E aqui, mais uma vez, Swami apresenta o caso do Rama, dizendo que os filhos podem ser uma bênção, né? Então, até mesmo o Rama, que era um filho perfeito, imagina, os pais, o pai dele era o rei, mas a mãe, o Rama, um filho abençoado por Deus, né? Ele era uma pessoa tão brilhante, tão justa, tão dármica, tão amada, né? Mas ainda assim, nós tivemos uma situação na qual ele teve que ser exilado na floresta. Aí a mãe dele diz assim, mas que mudança, né? Mas que coisa, né? Teria sido melhor se eu não tivesse tido esse filho quase perfeito, esse filho tão maravilhoso, tão justo. O sofrimento que eu sinto de ter perdido ele, porque agora ele é um fugitivo na floresta, me faz pensar que teria sido melhor não ter havido este filho perfeito, né? Agora ele tem que viver na floresta. E o Rama nem aí, vivendo na floresta, exilado, desfrutando do néctar de sua natureza Purnatva, e os outros sofrendo por ele, sem saber que o cara não está sofrendo porque ele está em contato com a sua natureza, que é a única fonte de segurança real e de paz e satisfação real, né? Então, este é o exemplo para fechar aqui. E a mãe dele disse: se ele tivesse sido uma criança inútil, né, problemática, tudo bem, né, manda ele exilado na floresta, mas ele era um filho perfeito, né? Que dor que eu sinto, né? Sem saber que o Rama não estava sofrendo dor nenhuma. E, portanto, né, uma pessoa sábia é aquela que não é levada pelos prazeres, pelos punhas e pelos papas do mundo, né? Não se deixa levar pelos prazeres que o mundo pode proporcionar. Os anandinhas aqui e ali não causam apego e dependência. Ela está totalmente, claramente consciente dos pontos positivos e negativos a respeito de todos os objetos do mundo, né? Ela não se deleita e ela não se deprime quando os objetos chegam e quando os objetos vão, né? E o próximo verso é lindo, maravilhoso, nesta mesma batida, né? Tomara que chegue a semana que vem rapidinho. Aquela pessoa que é capaz de administrar o impulso nascido do desejo e do medo, o desejo e da raiva, né? Obstrução dos desejos, aqui mesmo, antes de deixar o corpo, esta pessoa é uma pessoa definitivamente disciplinada, equânime, e uma pessoa que encontrou a felicidade apesar do mundo, né? Então, a gente vai ver tudo isso na semana que vem. Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Obrigado por essa oportunidade, uma aula linda, maravilhosa.